Olá, tudo bem? Meu nome é Ilza Valentim e estou começando aqui no canal para valer agora, aqui com vídeos aqui no YouTube, tá bom? Eu já tenho alguns outros vídeos gravados, né? E eu me achei, eu entendi que tipos de vídeo eu quero fazer aqui pro YouTube, tá bom? Então, esse é o meu primeiro vídeo, né, aqui começando com vocês. E eu vou trazer aqui um pouco das minhas experiências, da minha vida. Então, eu sempre tive muita vontade, gente, algo que queima, há 10 anos queima aqui no meu coração, é trazer vídeos para o YouTube. Fazer vídeos para o YouTube, né? Eu sempre achei assim o máximo. Não só para ganhar dinheiro, né? Mas sim porque eu acho também muito bacana isso. E aí eu, no começo, quando eu começou a nascer esse desejo, eu sempre fui gostei muito de artesanato, então meu primeiro pensamento foi o quê? Vou trazer vídeos de artesanato. Gente, tentei várias vezes. Nunca consegui colocar esses vídeos no ar, mas depois, nos longos dos vídeos, a gente vai conversando sobre isso. Não consegui, tá bom? Mas hoje eu sei o porquê, tá? É o perfeccionismo. Mas isso é assunto para outro vídeo, tá bom? Depois, gente, eu continuei vendo vídeos de artesanato e tal. Amo artesanato até hoje. Consumia muito vídeo de artesanato. Só que daí eu comecei a ver vídeo das mulheres cuidando da casa, do lar. E aí eu falei assim, nossa, que legal, eu quero gravar vídeos assim. E esses até eu comecei, eu tenho alguns vídeos aqui no YouTube, acho que os primeiros vídeos, né? Assim, eu mostrando minha casa, limpando minha casa. Só que também não fluiu, entendeu? Aonde não fluiu? Aí já nesses eu consegui, né, até postar. Não fluiu, gente, porque eu tenho muita dificuldade de gravar e assim, de mostrar eu limpando a casa. Eu sou muito desorganizada, né? Então, assim, eu vou limpar a casa, eu tenho mil e uma coisa para fazer e gravar, gente, toma tempo, sabe? As meninas aí tá de parabéns que grava, faz conteúdo de organização de casa, de limpeza de casa, gente, estão de parabéns porque dá muito trabalho. E aí nossa, mas é difícil, mas eu não vou desistir porque é o meu sonho. Só que daí eu entendi que não era esse tipo de vídeo que era pra mim fazer. Lá dentro eu queria fazer vídeo. E aí um dia eu assisti um vídeo que falava assim que a gente tinha que trazer vídeos pro YouTube assim, que fosse ajudar de alguma maneira as pessoas. Então assim, seria um vídeo que a gente fosse fazer de algo que a gente gostasse muito. Aí entrou aquela coisa dentro de mim, né? Que eu não sou aquela. Ai, eu amo limpar minha casa. Ai, eu amo, né? Já não nem sou assim, eu tô melhorando, tô caminhando sobre a organização. Mas eu falei assim, gente, realmente não dá certo porque não é pra mim. Aí eu falei assim, então, que tipo de vídeos eu vou fazer? Conversar. Porque eu amo conversar. Eu amo poder trocar ideia, eu amo poder orientar muitas das vezes assim as pessoas. E por incrível que pareça, que eu acho muito engraçado, as pessoas conversam muito comigo, elas vêm conversar comigo assim, Ilza, é assim, 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 tá acontecendo assim, assim. As pessoas, elas me procuram muito para desabafar, muito para conversar. Então eu descobri que esse é meu dom, né? Então eu falei, poxa vida, se eu faço isso pessoalmente tão bem, eu gosto, vou começar a fazer isso no YouTube também, tá bom? Então os vídeos meus vai ser disso, de bate-papo, posso mostrar algumas coisas daqui de casa, posso até trazer um vídeo dando uma organizadinha bem rápida, assim, uma coisa assim, mas o vídeo aqui vai ser de conversas mesmo, de trocas de experiência, como que eu tô conseguindo mudar minha vida, porque sim, eu tô conseguindo mudar a minha vida. E é esse o assunto de hoje. O vídeo de hoje é isso, tá bom? Como que eu acordei. Como que eu consegui entender. Então, tudo começou
através de uma oração. Sim, gente, foi a oração que eu fiz para Deus que eu mudei minha vida, que eu enxerguei muita coisa na minha vida. Então, é isso que eu quero trazer para vocês hoje, tá bom? Então, vamos lá. Isso aconteceu, gente, no ano de 2019, tá? No ano de 2019, eu morava aqui nessa cidade onde eu moro. Eu amo essa cidade onde eu moro, que é Sumaré, interior de São Paulo. E antes eu morava em Campinas, tá bom? E eu vim morar aqui em Sumaré. Isso aí também é vídeo para outra história. História para outro vídeo. Então, gente, e aí eu vivia aqui em Sumaré com uma pessoa. Hoje eu sei que o relacionamento que eu tinha com essa pessoa era tóxico, né? Hoje eu tenho consciência disso. Então, sim, já vivi relacionamentos tóxicos. E sim, não foi um só, né? Mas isso também é assunto para outros vídeos. Mas vamos lá. E eu vivia nesse relacionamento. Era um relacionamento tóxico, só que não tinha agressão física, tá bom? Mas mesmo assim era tóxico, tá? Então a gente tem que entender. E aí, gente, eu sempre fui uma pessoa muito desorganizada. E em 2019 eu era pior do que eu sou hoje, sabe? Pior do que eu sou hoje. E essa pessoa que eu convivia com ela, ele é extremamente organizado. Então vocês imaginam o fuzuê foi morar junto, né? Uma pessoa megamente organizada morando com uma pessoa desorganizada. Vocês imaginam o cenário, né, dessa relação, como que é. E eu morava com essa pessoa com os meus 2 filhos, né? Na época, a Cauane era bem menininha ainda. A Cauane tinha uns 10 anos. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Não, a Cauane tava com 11 anos, mais ou menos. E o Caio, ele é autista. E nessa época, Caio tá com 11, tinha 5, 6, 7, 8, 9, 10, tinha 6 anos. Por aí, uns 5 para 6 anos nessa época, né? Que eu vim pra cá, pra Sumaré, em 2018, né? Morar fixo mesmo em 2018. E quando eu tava vivendo ali, e a minha vida era um turbilhão, gente. O Caio é autista, então uma criança autista, ela demanda muito de você. A minha cabeça era a milhão, né? Porque além do Caio, eu achava que eu tinha que ser a salvadora da pátria, né? Eu achava que eu tinha que carregar o mundo nas costas. Então eu tinha meu problema com o Caio, problemas no relacionamento. Eu tinha uma adolescente, né, na época, que precisava de mim, de atenção, de tudo assim. Eu tava vivendo um turbilhão. E fora esse todo turbilhão que eu tava vivendo, eu ainda vivi um turbilhão que eu tenho um irmão, que ele é esquizofrênico, dependente químico, né? E que eu achava que eu tinha obrigação de ajudar esse irmão, de ajudar minha mãe, de ajudar meu pai a cuidar desse irmão. Mas isso também é assunto para outro vídeo, tá bom? E nesse tudo, gente, eu tava muito cansada, eu tava sobrecarregada. E nesse dia eu precisava arrumar os documentos do Caio, porque eu ia levar o Caio em algum lugar, gente. Eu não lembro se era no INSS, se era no médico, sabe? Mas eu tinha que estar levando o Caio em algum lugar, sim, por quê? Porque o Caio não era laudado. É isso mesmo. Eu vim pra cá em 2018 pra Sumaré e o Caio não era laudado. Meu filho não tinha laudo. Então, eu tava correndo atrás de um laudo pro meu filho, por quê? Porque, gente, tudo precisa de laudo. Na escola, para ele ter uma professora, ter um acompanhamento melhor, tinha que ter um laudo, tudo tinha que ter laudo, né? E no INSS também eu tava mexendo com tudo, era muita coisa. E chegou um dia que eu tava muito cansada e eu precisava de um documento e aquela bagunça daquela casa
da minha bagunça, da minha desorganização. E eu nunca aceitei que eu precisava mudar aquilo. Quando as pessoas vinham conversar comigo, eu não aceitava, né? Eu falava para as pessoas que eu me achava na minha organização, na minha bagunça. Eu sabia onde estava cada coisa na minha bagunça. Essa era a minha teoria. Nesse dia, eu não achei o documento que eu precisava achar na minha bagunça, entendeu? Eu tive que procurar. E eu também sou aquela pessoa que quando eu vou procurar algo, eu bagunço. Então, vocês imaginam, o que já estava bagunçado ficou pior e o pior do pior para me achar esse documento. E eu já estava esgotada, né? Esgotada emocionalmente, esgotada espiritualmente, esgotada fisicamente. Eu estava esgotada. E naquele dia, por alguns momentos, eu fiquei sozinha naquele apartamento. E eu lembro que eu dobrei meu joelho no chão da cozinha e eu comecei a chorar muito. Foi um choro muito e eu falei com Deus, falei, Deus, por quê? Por que que eu sou assim? Porque eu não sou feliz, porque eu não tenho paz, porque a minha vida é essa confusão, porque eu não consigo nada na vida, porque a minha vida não prospera. E eu comecei a fazer um monte de pergunta para Deus, por quê, né? E as pessoas, elas costumam dizer que a gente não pode ficar questionando Deus. E hoje eu tenho uma outra visão. Sim, a gente pode questionar Deus, sim, perguntar para Deus o porquê daquilo tá acontecendo, né? O porquê que eu não me encontrei na vida, você entendeu? Hoje eu não frequento mais igreja, mas nessa época eu frequentava igreja. E nessa época a minha cabeça também já estava bem confusa sobre igreja, porque nas igrejas as pessoas falam que elas são melhores que as outras, que elas são santas, não todos, mas a maioria, um monte de regra que você tem que cumprir. E eu fui vendo que as pessoas dentro do templo, elas eram uma coisa, fora elas eram outras. Porque nessa época eu ia numa igreja e eu acabei tendo contato muito próximo dessas pessoas que dirigiam essas igrejas. E aí eu fui vendo que dentro da igreja elas eram uma coisa e fora elas eram as outras. Então assim, o meu espiritual estava muito bagunçado. Só que naquele dia eu só queria, não queria mais nada, eu queria falar com Deus. Queria conversar com Deus. Eu queria, porque eu já tinha tido uma experiência com Deus antes, então eu bati na porta de novo. Eu chorei muito naquele dia, nessa oração, eu rasguei meu coração, eu sei que eu estava muito pesada quando eu debrucei no chão em choro, pedindo para Deus me socorrer naquele momento. Eu só sei que quando eu terminei aquela oração, eu levantei com uma paz muito grande, um conforto muito grande. E eu levantei também ali, assim, parece, sabe quando você tá com uma dor e você toma uma injeção e aquilo passa? Foi assim que eu me senti. Toda aquela angústia, aquele sofrimento, aquela coisa que eu tava me sentindo com aquela oração, sumiu. E naquela oração eu me levantei uma outra pessoa. Naquela oração, os meus olhos estavam fechados assim, ó. Você entendeu? Meus olhos se abriu pro mundo. Em 2019, meus olhos começou a se abrir pro mundo. Aí eu comecei a enxergar e entender muita coisa na minha vida. Então foi através de uma oração que eu comecei a mudar a minha vida. E o que eu percebi, o que eu consegui enxergar nessa oração? Gente, eu descobri, né, que eu sou filha de mãe narcisista. A minha mãe, ela é narcisista perversa, né? E durante anos da minha vida, ela me manipulou. Durante anos da minha vida, eu achava que eu tinha obrigação a ela, porque desde criança ela falava isso, né? Que eu tinha eu tinha obrigação com ela. Eu tinha que fazer o que ela precisava, porque eu tinha essa obrigação. Então eu tinha uma dívida com a minha genitora. Porque hoje para mim falar que ela é minha mãe, né?
É difícil, gente, é muito difícil, tá bom? Mas isso também é conteúdo para outro vídeo, né? Não é para esse. Mas foi através dessa oração, sim, que eu descobri que a minha mãe é narcisista. E eu descobri que a minha vida estava um pouco atribulada, um pouco cansativa por causa que eu sou filha de mãe narcisista. Eu descobri que eu não estava me achando ali no mundo por causa disso, né? Porque filhos de mães narcisistas, nós, filhos de mães narcisistas, nós somos sobreviventes. A gente sobrevive a maus tratos físicos e psicológicos, sendo que o maltrato psicológico, ele traz mais dano do que o físico, entendeu? Porque, assim, ela me batia muito, 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 muito. Só que o psicológico ficou mais abalado, né? O psicológico ficou assim muito abalado, né? Só para vocês terem noção, eu não me achava no mundo porque eu fui criada de uma condições assim, ouvindo desde pequena que eu não era nada, que eu não prestava, que eu não valia para nada. Então, dentro do meu consciente, eu podia fazer o que eu fizesse, gente, eu fazia o que eu fizesse. Eu não achava que estava bom, porque lá dentro de mim eu não era nada. Eu podia fazer o que eu fizesse, eu não ia conseguir chegar a lugar nenhum. E tanto que eu não cheguei realmente a lugar nenhum. Só para vocês terem noção disso, como eu sempre fui apaixonada por artesanato, eu já trabalhei com artesanato. Nessa época eu estava longe dela. Eu saí, né? Isso também é outro assunto. Eu saí de casa, né? E fui viver minha vida e eu fiquei afastada dela. Nessa época, gente, que eu fiquei afastada dela, minha vida fluiu muito, né? E nessa época eu trabalhava com artesanato, eu sempre trabalhei, sempre corri atrás, só que eu não conseguia criar raiz, tipo, eu conseguia trabalhar num emprego até um certo tempo, daqui a pouco eu não sei o que acontecia comigo, eu já não conseguia mais. Hoje eu sei o que é isso, é o meu inconsciente me bloqueando, por quê? Porque eu não podia ir além daquilo, porque eu não era nada. A minha mente falava para mim, você não é nada, você não pode ir além disso, né? Então, eu parava ali. Mas nessa época que eu fiquei longe dela, eu cheguei a dar aulas de artesanato voluntários, que é um trabalho, umas coisas que eu faço que eu gosto também. Só que assim, gente, se eu tivesse tido a mente que eu tinha hoje, eu tinha ido muito mais além, entendeu? E aí, por eu não acreditar em mim, isso parou. Depois de alguns anos, eu entrei para a área da beleza, fiz ser manicure. Eu não me achava suficiente. Eu não achava que uma manicure conseguiria pagar um aluguel, conseguiria sobreviver de manicure. Então, eu não conseguia trabalhar nem na CLT e nem autônoma, porque eu não me cabia em nenhum desses lugares. Eu não me achava em nenhum desses lugares. E aí eu parei de novo, né? Então eu ficava intercalando aqui e ali, e nunca ia em lugar nenhum. Conseguia crescer em lugar nenhum. Depois também eu fiz um curso de cabeleireira. Gente, ali fiz o curso, e assim, fiz o curso gratuito pela prefeitura. Trabalhei, gente, comecei a ganhar dinheiro. Nessa época, eu já estava próximo da genitora de novo, né? Então, ela vinha até mim, ela falava que eu não conseguia. E nessa época, ela me ajudou a comprar o secador. Ela me emprestou o dinheiro do secador, o dinheiro da chapinha, o dinheiro da maquininha de corte, o dinheiro das tesouras, sabe? Ela me emprestou o dinheiro e ela jogava na minha cara o tempo todo. Quando eu consegui montar o salão na minha casa mesmo, ela jogava o tempo todo na minha cara que eu só tava ganhando dinheiro, que eu só tava ali por causa que ela tinha me ajudado, né? Entendeu? Então, e o que que aconteceu? Aconteceu que, sabe, eu não tinha entendimento, eu não sabia, sabe? Eu não conseguia enxergar a maldade dela, porque
Aí fora, a sociedade, eles falam que a mãe é maravilhosa, né? A mãe, ouve a sua mãe porque ela tem razão em tudo. Então, muitas das vezes ela falava pra mim assim, que eu trabalhava muito. Eu trabalhava no salão e eu tinha que deixar minha casa. Ela falava que eu não, que eu tinha que limpar, que onde já se viu eu deixar minha casa suja, minha casa bagunçada. Onde já se viu eu ficar fazendo cabelo de mulher e a louça na pia. Eu tinha que arrumar um serviço registrado. E aí eu comecei a deixar isso tudo entrar na minha mente. Porque, nossa, a mãe sabe. A mãe, ela é boa. Só que a minha mãe não era boa. A minha mãe não queria me ver crescer. Nunca quis me ver crescer. Nunca quis ver as minhas irmãs crescer. Porque ela é narcisista. Ninguém pode brilhar. Só ela, né? E aí eu fui me deixando levar. Quando eu, sabe, de repente eu tava de novo no CLT. E sem querer, tá umas coisas muito loucas. E eu não entendia nada disso na minha vida. Através dessa oração, que eu pude enxergar, gente, que a minha mãe era narcisista, eu olhei e falei, nossa, tá aí o negócio, né? E no primeiro momento que eu descobri que a minha mãe era narcisista, eu tive muita dó dela, piedade. Ai, tadinha, minha mãe é narcisista. Não, mas eu vou fazer de tudo por ela, eu vou dar muito amor pra ela, porque eu sei que a gente tem que dar amor, né? Então, assim, em vez de eu querer me afastar, eu quis ficar mais próxima, coitada dela, né? Então, aí que eu abracei ela mesmo, eu saía da minha casa, eu ia lá, limpava a casa dela, eu levava ela para receber, tudo que tinha para fazer era eu, levava em médico, corria atrás desse meu irmão, corria atrás desse meu pai, e assim, né? Eu tinha uma vida também. Então, eu tinha que dar conta de um marido tóxico, eu tinha que cuidar do meu filho autista, eu tinha uma filha adolescente que eu acredito que ela sofreu muito nessa época, porque adolescente precisa muito de mãe, né? E eu falei, não, vai ser assim. Como que eu descobri que a minha mãe era autista? Gente, dependência emocional, né? Muito se fala e a dependência emocional, ela é algo muito terrível, né? A dependência emocional, ela destrói a tua vida. Você entendeu? Quando você tem dependência emocional, você não consegue crescer, você não consegue fluir, você não consegue nada, tá? E eu tinha dependência emocional com a minha genitora, eu tinha dependência emocional com essa pessoa que eu morava com ele. Não era sentimento assim, era uma dependência emocional. Hoje eu consigo, quando eu comecei a me envolver com ele, surgiu um sentimento, mas a dependência emocional era mais forte, entendeu? E tinha, assim, muito grande uma dependência emocional com essa pessoa que eu vivia. E tanto que, né, eu me separei, né, graças a Deus. E aí, o que que acontece, gente? Eu tinha, né, com a dependência emocional, eu tinha dependência emocional com a minha mãe, tanto que tadinha da minha mãe, da minha genitora, né? Eu queria cuidar dela, eu queria zelar, então assim, minha vida ficou aquele turbilhão. E nesse relacionamento, gente, o que que aconteceu? Como eu descobri a mãe narcisista? Eu descobri porque eu também descobri que essa pessoa que eu tava, ele tava conversando com a ex-mulher dele, né? Nessa época ele não estava na cidade que a gente morava, estava desempregado e ele foi para outro estado, né? Não o estado da ex-mulher, tá? Um outro estado trabalhar. E eu tenho algo assim, gente, muito louco comigo. Eu tenho umas intuição, sabe? É muito louco assim, essas coisas. Eu dou até risada que agora eu tô levando isso mais a sério na minha vida, mas eu tenho umas coisas. Eu acho que todos nós temos essa intuição, aquela coisa que tá ali na, sabe ali? Olha, não faz aquilo que não vai dar certo. Olha, faz que vai dar certo. Sabe essas coisas? Então, eu sempre tive muito isso. E eu cismei. Eu senti aquela coisa assim, algo tá errado, né?
E ele vinha para casa há 15 dias, mais ou menos, assim, mais ou menos, sabe? De cada 2 finais de semana por mês ele vinha. E aí numa das vezes que ele veio, ele falou assim pra mim: olha, você tem que, aconteça o que acontecer, você tem que acreditar em mim. Eu já tava com, né? E aí eu ouvi isso. E aí nessa história toda, eu descobri que ele tava conversando com a ex-esposa, né? Dele lá. E inclusive, e era assim, gente, é umas histórias tão loucas. Depois eu conto aqui essas histórias loucas pra vocês, porque esse não é o intuito do vídeo, né? Desse vídeo. E aí eu descobri que realmente ele tava conversando com a ex-esposa, né? Nossa, gente, meu mundo caiu. Porque na minha cabeça, assim, sabe? Ai, eu gostava, ai, aquela dependência emocional. Eu me sentia a pior mulher do mundo, sabe? E assim, a diferença minha com ele era de 20 anos, só pra vocês terem noção, entendeu? Era de 20 anos a diferença nossa. E ela não era a primeira esposa dele, né? Da primeira esposa ele já tinha se separado, aí já tinha se envolvido com outras mulheres e tal. Ela era não sei que número de esposa lá dele, não. E aí o meu mundo desabou, tá? Meu mundo desabou. Só que eu sempre fui daquela mulher que eu sempre trabalhei, eu sempre corri atrás das coisas. E nessa história de YouTube, gente, de ver vídeos de faxina, eu comecei a procurar vídeos, assim, quando eu vi que ele estava se relacionando com ela, conversando com ela de novo, só que ele negava tudo pra mim. Essas histórias de homem safado que vocês conhecem muito bem como que é. Aí eu peguei e falei, meu Deus do céu, porque, gente, foi um relacionamento que eu falei assim, não, eu vou fazer tudo para dar certo, né? Porque a genitora falava que eu não dei certo com o pai dos meus filhos por causa de mim. E eu acreditava. Eu acreditava que eu não tinha dado certo no relacionamento com os pais dos meus filhos por causa de mim. Então, quando eu tive esse outro relacionamento, eu falei assim, não, eu vou fazer tudo certo, né? E aquela coisa, né? Ai, você tem que ficar casada, casou, casamento é pra sempre. Sabe, essas crenças limitantes. Gente do céu. E aí eu fui pro YouTube caçar, né? Sobre restauração de casamento. Sobre restaurar aquele relacionamento tóxico que eu vivia. Só que na época, gente, eu não enxergava que aquilo era tóxico, né? Então, eu fui em busca, né? E numa dessas buscas, eu achei o canal da Silvana Ênica. Na época, era a Rádio Infidelidade. Então, ela contava histórias que as mulheres mandavam para elas, como que elas descobriu que o marido traiu, o namorado. E eu comecei a acompanhar a Silvana Ênica, entendeu? E ela aborda muitos casos. Hoje o canal dela não é mais da Rádio Infidelidade, mas é um canal muito bom também, sabe? De se acompanhar, assim. Algumas coisas eu concordo com ela, outras não, mas foi um canal que me ajudou muito, muito a sair desse relacionamento. Então, o que que aconteceu? Eu tava lutando por uma coisa perdida, por uma coisa que me fazia mal. E eu, com a dependência emocional, eu não conseguia enxergar isso. Então, eu continuei assistindo os vídeos da Silvana Ênica, onde ela conta a história dela, tá? Ela conta toda a história dela. E eu falei, e eu ouvindo aquilo, um dia ela traz um vídeo da mãe narcisista. É as características da mãe narcisista. Se você colocar aí Silvana Ênica, mãe narcisista, aparece esse vídeo para você. Gente, quando eu assisti o vídeo, eu fiquei passada. Falei, meu Deus do céu, minha mãe é narcisista, é por isso que ela fez tanto, é por isso que ela é assim.
E aí, em vez de eu me afastar, como eu já disse antes, eu fui tentar acolher um ser maldoso, um ser perverso, né? E aí mas eu continuei acompanhando os vídeos da Silvana Ênica. Através dos vídeos da Silvana Ênica, eu consegui achar a Virgínia, que ela também tem aqui o canal dela aqui no YouTube, que ela fala sobre a mãe narcisista. Ela é filha de mãe narcisista, então assim, se você quer saber mais sobre mãe narcisista, ou você quer saber se a sua mãe é mãe narcisista, porque é uma coisa também que hoje tudo é narcisista. Ah, a mãe mandou a filha lavar uma louça, a mãe é narcisista, né? Tudo é narcisista. Ah, o homem, ele separou da mulher, ele é narcisista. Ai, a mulher gritou com o marido, ela é narcisista. Tudo é narcisista. E as coisas não são bem por aí, gente. Tem sim os narcisistas, só que nem todo mundo é narcisista. Tem o perfil narcisista. Eu estudo muito sobre isso e foi através de tudo isso que eu consegui me libertar. Foi através de tudo isso que eu contei para você que eu descobri que eu tinha dependência emocional e eu tenho que cuidar disso até hoje, tá bom? Sobre a dependência emocional eu tenho que cuidar, porque dependência emocional não é só de uma mulher para um homem, quando ela gosta ali, né? Uma dependência emocional você pode ter com o seu filho, tá bom? E eu trabalhei muito isso em mim também. Você pode ter dependência emocional com seus parentes tóxicos. Você pode ter dependência emocional com uma colega, com o trabalho, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado, tá? Com as dependências emocionais, tá bom? Já tá com 33 minutos de vídeo, gente. Eu vou continuar conversando com vocês sobre isso, contando essas histórias para vocês. Mas hoje nós estamos em 2025. Como eu melhorei a minha vida, estudando muito sobre o narcisismo, estudando sobre a dependência emocional. Eu quero entendendo que a gente tem que ter autoestima, o que é autoestima, o que é o autocuidado, sabe? Assim, então, de 2018 para 2025, gente, eu melhorei muito como pessoa. E esse ano de 2025 foi um ano que eu entendi que eu tenho que me amar. Eu entendi que eu tenho que me respeitar. Entendendo? Não só com homem. Ah, eu quero ter um namorado, então ele tem que me respeitar. Sim, ele tem que, você entendeu? Mas assim, todos têm que me respeitar. Mas as pessoas só vão me respeitar quando eu me respeitar primeiro. As pessoas só vão me amar quando eu me amar primeiro. As pessoas só vão me colocar em primeiro lugar quando eu me colocar em primeiro lugar. Então, esse ano eu aprendi que eu tenho que vir em primeiro lugar. Sou mãe? Sou. Tenho que vir em primeiro lugar. Tenho um filho autista? Tenho. Quem vem primeiro? Ele ou eu? Eu. Não é que eu vou deixar meu filho jogado, meu filho largado, nada disso. Mas eu tenho que estar bem para cuidar da minha família. Eu tenho que me amar. Então, hoje, graças a Deus, eu me amo muito. Eu tô trabalhando o autocuidado, eu tô trabalhando o meu amor próprio, sabe? Então, assim, esse ano de 2025, para mim, eu estou construindo uma nova Ilza. Então, isso tem, assim, muito bom ano de 2025. E assim, tudo, gente. A minha vida teve essa grande transformação por causa de uma oração. Então, assim, eu creio em Deus. Eu não creio em placas de igreja. Eu não gosto de placas de igreja, sabe? Mas eu creio e eu tenho uma fé muito grande em Deus, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!